Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo no mundo dos enlaces de micro-ondas, sabe? Desde a teoria até a aplicação prática. E para nos guiar nessa jornada, vamos usar um material excelente do professor Silvano. Então, vamos lá! E olha, é importante dizer que todo o crédito por este material fantástico é do professor Silvano, um verdadeiro especialista em sistemas de telecomunicações. E só para deixar bem claro, o nosso objetivo aqui é totalmente didático, focado em compartilhar conhecimento, sem qualquer intenção de infringir a legislação vigente. Bom, e qual vai ser o nosso roteiro de hoje? A gente começa com os fundamentos, depois mergulha na física por trás dos enlaces, passa pela arquitetura e as regras do jogo, e aí a gente coloca a mão na massa como a simulação. E claro, no final a gente amarra tudo com as melhores práticas para garantir que o projeto seja um sucesso. Então vamos começar pelo começo, né? Introdução e fundamentos. Para construir um enlace de rádio que seja realmente sólido, primeiro a gente precisa entender a base de tudo. Tá, mas afinal, o que são micro-ondas? Imagina que são como feixes de luz, só que invisíveis, viajando em frequências super altas. A regra de ouro aqui é a tal da linha divisada, ou seja, as antenas precisam se enxergar, ter um caminho livre entre elas. E por que a gente usa tanto? Simples. Elas são como super rodovias para dados, sabe? Perfeitas para os backbones de internet. Aquelas grandes espinhas dorsais que ligam as cidades. E o legal é que as antenas são compactas e conseguem passar por cima de montanhas e rios sem problema. Ok, agora que a gente já sabe o que são, vamos entender como elas funcionam na prática. Entender a física da propagação é o que separa um enlace bom de um que vive caindo. Olha só essa imagem. Isso aqui é um conceito fundamental, a zona de Fresnel. Não basta só ter uma linha reta entre as antenas, sabe? Pensa nisso como um túnel invisível, com formato de elipse, que fica entre elas. E a regra de ouro é manter esse túnel o mais livre possível de qualquer obstáculo. Para frequências mais altas, esse caminho precisa estar limpinho. Já as mais baixas, perdoam um pouco mais. Ignorar isso é pedir para ter um enlace instável. Certo, mas como a gente sabe o tamanho desse túnel? Para isso existe uma fórmula que leva em conta a distância e a frequência. Mas e a curvatura da Terra? Aí é que entra o tal do fator K. Ele funciona como uma espécie de lente que achata a Terra na nossa simulação, e isso facilita muito o cálculo da altura mínima que a torre precisa ter para garantir que o nosso sinal não vai bater no chão no meio do caminho. Mas olha, mesmo com o melhor planejamento do mundo, o sinal sempre vai ter uns inimigos pelo caminho. O primeiro, claro, é a distância. Quanto mais longe, mais fraco o sinal chega. Depois tem a própria atmosfera, que absorve um pouco de energia principalmente em dias mais úmidos. A chuva, então, é uma grande vilã, especialmente para frequências altas. Ela age como uma parede de água na frente do sinal. E por último, um obstáculo que muita gente esquece, a vegetação. É só rateira, porque os mapas de relevo geralmente não mostram as árvores. Beleza. Com toda essa física na cabeça, vamos agora ver como a gente projeta a arquitetura do enlace e quais são as regras do jogo que a agência reguladora, no caso a Anatel, define e que a gente precisa seguir. Basicamente, existem duas formas principais de montar esses enlaces. O ponto a ponto, ou PTP, é como uma linha direta de telefone entre dois pontos, ideal para conectar duas redes, por exemplo. Já o ponto multiponto, ou PTMP, parece mais como uma torre de celular. Tem uma estação base que atende vários clientes numa área. É o que os provedores de internet via rádio usam. E aí vem uma pergunta importante. Na hora de escolher a frequência, é melhor usar uma licenciada, que a gente paga para ter exclusividade, ou uma livre, que é de graça, mas todo mundo pode usar? A resposta, claro, depende muito do que a aplicação exige. Vamos analisar isso mais a fundo. O espectro não licenciado, como o do Wi-Fi, é barato, mas é como andar numa avenida pública, pode ter congestionamento. Já o espectro licenciado é como ter a sua própria pista na rodovia, com um pedágio. Custa mais caro, mas o caminho é livre e protegido por lei. No fim das contas, a decisão é qual o nível de interferência que o projeto tolera versus quanto se pode investir em confiabilidade. E quem é que organiza essa história toda e garante que todo mundo siga as regras? No Brasil, essa função é da Anatel. Pensa nela como controlador de tráfego aéreo, só que para as ondas de rádio. A Anatel garante que ninguém grite alto demais, controlando a potência dos equipamentos, e que todo mundo use o espaço de forma inteligente para que o sistema todo funcione bem para todo mundo. Ok, chega de teoria, né? Vamos colocar a mão na massa e ver como uma ferramenta de simulação pode trazer tudo isso que a gente aprendeu para a vida real. Para o nosso exemplo, vamos usar o AirLink da Ubiquiti. É uma ferramenta online, gratuita e fantástica para a gente checar a viabilidade de um enlace. Mas, atenção a um detalhe crucial. O software consegue enxergar morros e vales, ou seja, o relevo, mas ele não vê prédios nem árvores.
Essa bagunça do mundo real precisa ser verificada pessoalmente lá no local. Simular um enlace ponto a ponto é bem direto. São basicamente 4 passos. Primeiro, a gente marca os pontos no mapa. Depois, escolhe os equipamentos, sempre tentando equilibrar potência e custo. O terceiro passo é super crítico. Ajustar a altura da torre para ter certeza que a nossa zona de Fresnel está livre. E por fim, a ferramenta calcula a inclinação exata da antena para a gente conseguir uma conexão perfeita. Agora, para um enlace ponto-multiponto, o processo é um pouquinho diferente. A gente primeiro configura a estação base e usa o que eles chamam de heat map, um mapa de calor, para ver exatamente onde o sinal vai chegar. É como se a gente estivesse pintando um mapa de cobertura. Depois, é só posicionar os clientes dentro dessa área pintada. E no final, a ferramenta nos diz se a estação base tem capacidade suficiente para atender todo mundo. No final, o resultado da simulação é um gráfico parecido com este aqui. A linha preta é a nossa linha divisada direta, e a amarela é a zona de Fresnel. A regra é bem simples, a linha amarela tem que ficar longe do chão e de qualquer obstáculo. Além do gráfico, a gente olha para 3 números-chave. O nível de sinal, que mostra o quão forte a conexão está. A largura do canal, que é como o número de pistas na nossa rodovia de dados. E a modulação, que vai definir a velocidade máxima que o nosso enlace pode atingir. Bom, estamos chegando na reta final. A pergunta agora é: como a gente pega tudo isso, toda essa simulação, e transforma num projeto de sucesso lá no campo? Aqui está o ponto mais importante de todos. A simulação é apenas o ponto de partida. Para garantir o sucesso de verdade, tem que seguir estas 3 recomendações de especialista. Primeiro, sempre projete com uma margem de desvanecimento, uma gordurinha, para compensar as perdas que a chuva causa. Segundo, a visita em campo, o famoso site survey, é obrigatória. Não tem como fugir. É para confirmar aqueles obstáculos que o software não vê. E terceiro, escolha a frequência certa. Frequências mais baixas para locais com alguma obstrução e as mais altas para quando a visada é perfeita. Se tem uma coisa que precisa ficar gravada de toda a nossa conversa, é isto. A simulação é o ponto de partida, não a verdade absoluta. A tecnologia ajuda e muito, mas nada, absolutamente nada, substitui a experiência e a verificação no mundo real. E com isso, a gente fecha essa nossa jornada pelo planejamento de enlaces de rádio. Se este conteúdo foi útil de alguma forma, por favor, considere se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Esse engajamento ajuda demais a levar este conhecimento para mais gente. E aí, qual tópico de telecomunicações a gente deveria abordar no próximo? Deixa a sugestão aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção.